Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos no nosso 36º dia de propósito. Estamos chegando lá pela graça de Deus. Nós vamos vencer esses 40 dias de propósito. Você tem a oportunidade de colocar no nosso canal aquilo que Deus tem feito em sua vida nesse tempo de propósito. Nós vamos continuar falando sobre a oração, a forma como nós devemos orar, buscar a Deus. Ontem nós falamos da oração ofensiva e hoje nós vamos falar sobre orando defensivamente. Em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 11, a palavra de Deus diz assim: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando os japoneses atacaram Pearl Harbor em dezembro de 1941, a base americana estava equipada com vários couraçados, cruzadores, contra-torpedeiros e armas anti-aeronaves. Mas mesmo assim, 2.400 americanos foram mortos, quase 1.300 feridos, e grande parte da sua frota naval foi destruída. O poder de fogo defensivo estava à mão. No entanto, aqueles sobre o ataque não estavam prontos para usá-lo. Da mesma forma, os cristãos estão equipados com tudo o que precisam para a vida e para a santidade, de 2 Pedro 1:3. Porém, muitos não estão prontos quando o inimigo ataca. Eles vivem, como resultado, continuamente em derrota em uma área de suas vidas. O último capítulo falou sobre orar preventivamente, antes que os tiros sejam disparados ou ofensivamente. A estratégia de hoje, no entanto, é um plano de batalha corpo a corpo, para o uso imediato quando Satanás nos ataca. A palavra de Deus diz que a guerra espiritual está acontecendo ao nosso redor. Portanto, tomai o escudo da fé, como o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, diz Efésios 6, versículos 16 a 18. É um plano de batalha poderoso, baseado na Bíblia para ajudá-lo a responder a um ataque pessoal do inimigo estrategicamente. Esta armadura nos defende de todos os lados. Pode ser utilizada em qualquer momento em que o diabo começar a tentá-lo com suas luxúrias, com o seu medo, com a sua condenação. Também funciona quando o desânimo começar a tomar conta de você, quando o pecado começa a ser racionalizado ou quando as mentiras estão tentando criar raízes em seu coração. Quando o diabo ataca, a primeira coisa que você deve fazer é resistir. Resista a Satanás em nome de Jesus. Tiago 4,7 diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não temos que tolerar as suas provocações, as suas acusações, as suas torturas psicológicas. Jesus recusou-se a ser subornado, a entregar o controle de sua vida ou de cair como uma vítima dos esquemas do diabo. Cristo o combateu, ele disse: vai-te, Satanás, em uma ocasião lá em Mateus 4:10. E retira-te diante de mim, Satanás. Em outra, em Marcos 8:33. Devemos fazer o mesmo, mas nós o fazemos em nome de Cristo e pela sua autoridade e não pela nossa. O nome de Jesus Cristo está acima de qualquer outro nome, diz Filipenses 2, de 9 a 10.
No seu nome oramos e acontece a cura, como diz Atos 3:6. E demônios são expulsos, como nos diz Mateus 7:22. Marcos 9:38-39. Há uma razão pela qual o nome de Jesus Cristo é usado para a maldição e profanação em filmes e na televisão, e nunca os nomes de Buda ou Maomé, porque o seu nome tem o poder a qual Satanás deve se submeter. Por isso ele quer desonrá-lo em nossas vidas. Nunca devemos usar o nome de Jesus com irreverência, pois o seu nome é santo. O seu nome nos salva e nos mantém fora do inferno, como nos diz Atos capítulo 4, versículo 12 e Romanos 10, 9-10. A identidade, o caráter e a reputação de Deus estão por trás do nome de Jesus. Assim, quando confrontados em combate com o diabo, resista-o, invocando o nome mais poderoso que o homem já conheceu. Ou confronte-o diretamente, vai de Satanás em nome de Jesus, ou indiretamente em oração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que repreenda Satanás, diz Judas 9. Ele tem que fugir. Segunda estratégia, escape com as escrituras. Deus promete sempre proporcionar um caminho de escape na tentação, diz 1 Coríntios 10:13. Todas as vezes que Jesus foi tentado pelo diabo, ele ergueu o escudo da fé e estrategicamente cortou Satanás com a espada do Espírito, citando a palavra de Deus. Devemos confiar e utilizar um versículo apropriado que lida especificamente com a tentação ou o engano que estamos sofrendo no momento. Como nos diz, Cristo nos ensinou lá em Mateus 4, de 1-11. Deus nos deu uma provisão de munição poderosa nas Escrituras, pronta para ser disparada contra o inimigo. Você só precisa aprender versículos que tratam dos seus problemas. Então, quando Satanás tentar plantar um pensamento perverso em sua cabeça, por exemplo, como você não é amado, você é um perdedor, você poderá responder dessa forma: afasta de mim, Satanás, em nome de Jesus. Em Romanos 5:8, nos diz que Deus provou o seu amor por mim, quando Cristo morreu por mim e por você. Filipenses 4:13 nos diz: eu posso, sim, todas as coisas em Cristo que me fortalece. Bloqueie, dê um contragolpe e um chute na cabeça de Satanás. Terceira estratégia: sonde para encontrar o pecado que ainda não foi confessado. Tempos de provação estimulam a nossa limpeza. O livro do Tiago diz que depois de nos submetermos a Deus e resistir ao diabo, você deve limpar as mãos e deve purificar o seu coração. Tiago 4:8. A vitória exige arrependimento. O arrependimento ajuda você a ficar forte contra as próximas tentações. Mas há uma diferença entre ser tentado por alguma coisa e ser atormentado por outra coisa. Todos somos tentados. Jesus foi, você será. Não é pecado ser tentado, mas se o inimigo está constantemente atormentando-o com alguma coisa, há uma boa chance de que haja pecado não confessado do seu passado que lhe tenha proporcionado um plano de operação que ele está usando para estabelecer uma rede de mentiras em seu coração, como nos diz 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3-5. Apesar de sabermos que a verdade nos libertará, mentiras podem nos manter no cativeiro. Devemos lançar fora qualquer impedimento do pecado que de tão perto nos rodeia, diz a palavra de Deus, lá em Hebreus 12:1. E as mentiras que o acompanham, para que possamos caminhar na vitória e na liberdade que Cristo já conquistou para nós na cruz. Os ataques de hoje do inimigo podem ser ou não ser por conta dos pecados de ontem.
Independente disso, devemos orar. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. De Salmo 139, 23 a 24. Então, se Deus lhe revelar um pecado penitente de ontem, ou mesmo de uma década atrás, admita-o rapidamente, esvazie-se dele, retome ao contexto inicial daquele pecado e confesse o que o gerou. E peça pelo sangue de Jesus. Quando admitimos o pecado e pedimos pela fé que Deus nos purifique pelo seu sangue, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas devemos entender uma coisa: cristãos perdoados, que não acreditam que são perdoados, não irão agir como cristãos na terra. Alvos fáceis para o fogo inimigo. É verdade que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sem dúvida. Mas pela fé em Deus, nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus para cada um de nós. É pelo seu sangue. Somente o seu sangue purifica o pecado. Se Deus diz que você está perdoado, não o chame de mentiroso em seu coração, crendo que você não está. O Senhor disse a Pedro: não chame impuro aquilo que Deus purificou. O diabo pode continuar a lançar acusações contra essa verdade, como parte do ataque contra a sua vida. Mas só porque ele diz algo e você acredita, isso não quer dizer que seja verdade. Apegue-se à palavra de Deus como uma bússola emocional para que você possa vencer. Há poder no sangue de Jesus. Peça-o, reivindique-o, confie nele. Venha para a fortaleza segura da fé, onde a sua purificação já está assegurada. Ore. Pai, eu imploro que me cubras e me purifiques com o sangue de Jesus, pois eu confio sim, ó Pai, em tua fidelidade e descanso em teu perdão. Em nome de Jesus, amém. Amanhã daremos continuidade à oração defensiva.